hoje eu tô aqui para dar alguns motivos para que vocês leiam A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Alexievich. Eu sei que muita gente já leu esse livro, mas também sei que muita gente comprou esse livro por conta da fama da autora e acabou deixando essa obra aqui abandonada na estante. Então hoje eu vou falar por que vocês devem dar uma chance para essa leitura. Eu li esse livro agora no começo de 2018, foi meu primeiro contato com a Svetlana e eu gostei muito. Então, vou começar falando para vocês que essa leitura vale super a pena por conta da nova perspectiva que é dada pela autora para o estudo da guerra. A gente está acostumado a encontrar obras sobre a guerra, nesse caso a Segunda Guerra Mundial, com uma perspectiva muito política, ou mesmo com um ponto de vista mais sensível, porém voltado para as vítimas da guerra. E muitas vezes a gente esquece que as pessoas que participaram diretamente do conflito também são vítimas, e é o caso dessas mulheres aqui. A Svetlana se propõe, então, a reunir depoimentos de mulheres da antiga União Soviética que participaram da Segunda Guerra Mundial, e essas mulheres vão contar um pouco mais sobre como foi difícil participar desse conflito, sobre os medos que elas tiveram, sobre todo o sofrimento pelo qual elas passaram durante a guerra e também no contexto pós-guerra, sobre a decepção no retorno para casa, sobre a tristeza de não encontrar as pessoas que elas esperavam. Então, é um livro que se preocupa muito com a existência da natureza humana nesse contexto de conflito. E essa perspectiva que a Svetlana traz aqui é muito bacana e acaba deixando o livro bastante triste, bastante pesado por conta disso, mas ainda assim uma leitura muito, muito interessante. Outro ponto que você já deve imaginar por conta do título é a representação da situação da mulher nessa sociedade. A autora traz essa temática não só através dos relatos compilados aqui, mas também do processo de escrita e publicação dessa obra. Isso porque antes de mostrar os depoimentos mesmo, a Svetlana vai falar sobre todo o seu processo na reunião dessas mulheres, dessas vítimas da guerra, para falar sobre ela e sobre como ela foi questionada sobre as suas motivações. Ela chega a mencionar que um homem perguntou para ela por que ela buscava mulheres se ainda existiam tantos homens que poderiam contar a história. Então a gente encontra o machismo no cenário de guerra, a gente percebe como era difícil ser uma mulher e combater na guerra, mas a gente também encontra esse machismo no contexto pós-guerra em que a autora buscava fazer o seu trabalho de jornalista e compilar os depoimentos de todas essas mulheres, tentando dar voz a elas. Então é muito interessante a representação que a autora traz aqui, e é muito bacana também que ela consegue trazer essa ideia da sensibilidade feminina, então ela mostra uma perspectiva nova sobre esse conflito, trazendo um pouco das sensações, um pouco da natureza humana mesmo, de todo esse sofrimento, de todos os sentimentos durante uma luta tão intensa e que marcou a história, mas ela não restringe o papel da mulher a esse de passar a noção de sensibilidade. E aí a gente parte para o terceiro motivo, que é a presença das questões políticas aqui. A gente percebe que essas mulheres tinham completa consciência do contexto político, do contexto histórico que elas viviam, e por conta disso elas foram para esse conflito. Então elas escolheram estar ali por conta de uma consciência mesmo, de saber de tudo aquilo que estava acontecendo ao seu redor, do perigo que as suas famílias corriam, do perigo que os cidadãos daquele local que elas viviam estavam correndo. Então, essa abordagem que a autora traz é muito importante porque a gente consegue perceber que as mulheres sempre participaram da história, elas sempre participaram da política, mas elas demoraram muito a ser reconhecidas e mesmo hoje esse reconhecimento não é garantido. Então, o que a Svetlana faz aqui é mostrar que as mulheres têm esse lado sensível e isso permite que ela traga uma nova perspectiva sobre a Segunda Guerra Mundial, mas elas eram participantes efetivas do conflito, do contexto político da época, e é através disso que a gente consegue compreender um pouco mais
desse conflito que marcou a nossa história. E um ponto também muito interessante do livro é a perspectiva dessas mulheres que eram da União Soviética sobre essa união, né? Elas falam muito sobre o caráter patriótico, sobre a submissão das pessoas aos regimes socialistas. E esse é um dos fatos, inclusive, que a autora menciona sobre o processo de publicação do livro. Durante a criação dessa obra, ela encontrou muita dificuldade em tratar a temática, porque as pessoas se recusavam a falar com ela, até que houve a dissolução da União Soviética e as pessoas se tornaram muito mais abertas e, inclusive, procuraram a jornalista para dar os seus depoimentos. Então a gente consegue entender um pouco de como funcionava essa influência ideológica no contexto da Segunda Guerra Mundial, e isso é um aspecto muito interessante desse livro. Então eu espero que eu tenha conseguido convencer vocês a pegar A Guerra Não Tem Rosto de Mulher para ler. Esse livro é muito bom. Como eu disse, foi meu primeiro contato com a autora e com certeza eu pretendo ler outras coisas dela. Se você já leu A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, me conta nos comentários o que é que você achou da leitura. E se você já leu outra obra da Svetlana, me conta também. Não deixe de clicar em gostei, se inscrever para receber os próximos vídeos aqui do canal e acompanhar Freiras Perdidas nas redes sociais. Um beijo e até a próxima!